Olá, eu sou a Ariana Manzoni e você está no meu quadro Entre Nós, aqui do meu canal. Nesse quadro, as pessoas me mandam histórias ou são atendimentos que eu já fiz de tarô, e aqui são alguns relatos permitidos que essas pessoas me contam, que eu acho uma história interessante e a gente pode aprender alguma coisa, né? Além de ser uma história ou de amor ou de decepção, alguma coisa aí em relação à natureza humana. Então vamos lá. A história de hoje tem o título Quando a dívida não é dinheiro, mas coração. Então vamos lá. Esta é uma história que foi um homem de 61 anos que me enviou. Então ele escreve o seguinte: Ariana, deixa eu descrever essa história com calma, porque não é algo que eu consiga contar para qualquer pessoa. Aos 61 anos, eu achei que já tivesse visto de tudo na vida: trabalho, perdas, conquistas, tropeços, mas nada me preparou para a confusão que aquela relação deixou dentro de mim. E o pior é que não foi um amor recente, daqueles que ainda têm brilho. Não. Foi uma história que parecia ter acabado, mas que deixou pedaços espalhados pela casa, pelo peito e pela consciência. Eu vivi um bom tempo com ela. Não era o tipo de relação que você chama de perfeita, mas tinha rotina, tinha cuidado, tinha aquele eu te ajudo, você me ajuda, que a gente vai construindo com o tempo. Eu cuidava de muita coisa, ajudava financeiramente, resolvia problemas do dia a dia e fazia o possível para ela não se sentir sozinha. E em troca, eu tinha companhia. Era simples assim. Não sei se era amor, talvez tivesse sido, mas com o tempo virou obrigação e virou missão. Eu comecei a perceber que algo estava errado antes de admitir. Sabe quando a pessoa não te olha mais do mesmo jeito? Quando tudo que você faz parece meio invisível? Eu fazia tudo, mas sentia que ela vivia esperando algo mais. Como se eu tivesse uma dívida que nunca acabou de ser paga. E esse sentimento cresce aos poucos. Um dia você acha que é sua impressão e no outro já está sentindo como se tivesse carregado alguém nas costas. O pior é como a relação acabou. Não foi lento, não foi conversado, foi seco. No momento em que eu mais precisava de alguém do meu lado, ela simplesmente virou as costas. Eu não esperava gratidão eterna, mas eu esperava um mínimo de respeito por tudo que eu tinha oferecido. O abandono veio como um soco que eu não vi chegando. Eu senti vergonha. Vergonha de ter acreditado que era importante. Vergonha de ter me doado tanto. E aí veio a raiva, uma raiva feia que eu não queria sentir, mas que eu sentia mesmo assim. Só que a raiva não durou tanto quanto a culpa. A culpa ficou. Ficou firme como se tivesse cavado um buraco. Eu me via pensando que talvez ela tivesse razão, que talvez eu não tivesse feito direito, que talvez eu fosse insuficiente, porque foram essas palavras que ela usou. Aos 61 anos, eu, um homem que já encarou tanta coisa, me peguei com medo de ser descartável. É estranho admitir isso. E é estranho até escrever isso. Eu tentava seguir a vida, mas sempre surgia aquela sensação de vida atrasada. Como se eu tivesse isso na cabeça. Passava o dia com essa sensação enrolada no peito. E o pior, tinha dias que eu me machucava. Que todo mundo erra. Que ninguém é obrigado a ficar. Mas a verdade é que o abandono doeu. Doeu na pele, no ego, nos ossos, no orgulho. Doeu porque me fez sentir pequeno. E eu me perguntava o tempo todo se ela algum dia pensou em tudo que eu fiz. Se algum dia ela reconheceu ou se fui só uma base até ela se sentir pronta para andar sozinha. E quando esse pensamento entrava, parecia que eu estava revivendo tudo de novo. Tive dias bons, claro, momentos em que eu achava que essa história estava ficando para trás. Mas não bastava algo assim. Um cheiro, uma música, uma lembrança. Bastava isso para a culpa voltar, como se fosse minha obrigação continuar carregando alguém que já não fazia parte da minha vida. Eu não sei o que essa relação significou de verdade. Não sei se foi amor, dependência, costume ou uma mistura esquisita de tudo isso. Mas sei que deixou marcas difíceis de arrancar. E por isso eu vim te contar que eu preciso entender se essa sensação de dívida emocional algum dia vai embora.
ou se eu ainda estou preso a algo que eu deveria ter soltado há muito tempo. Então, eh, é complicado, né? Aqui ele não colocou aqui no relato, mas também nem é de longe falar que é etarismo, coisa nesse sentido, mas existe aqui uma diferença de idade entre os dois. Ela, se não me engano, são 18 anos mais nova que ele, e faz cerca de um ano, mais ou menos, que eles se separaram, né? Que ela foi embora, e só que ela usou palavras muito duras com ele ao deixá-lo, que é sobre insuficiência, sobre não ter sido bastante para ela. E eles passaram 6 anos juntos, né? Ou seja, né? Será que esses 6 anos realmente não foram suficientes, né? Ou deixou, na verdade, de ser uma situação em que ela não precisava mais dele, como ele mesmo falou, né? Então agora a gente vai tirar aqui no tarô para saber se essa sensação que ele está sentindo vai passar, né? Porque é isso que ele gostaria de entender, até que ponto que essa situação vai perdurar aí na vida dele ainda, né? Que é esse incômodo dessa relação não terminada, tá ainda nele. A gente já fez uma leitura, né? Eu fiz uma leitura para ele, uma consulta completa, mas aqui é uma outra pergunta que ele faz que não foi feita durante a consulta, tá? Então vamos ver, que cartinha que sai aqui. Olha, sai um 8. Deixa eu ver aqui. Aqui, sai um 8 de copas, né. O 8 de copas fala realmente de deixar para trás essas questões emocionais que te perturbam, né. Nesse sentido, eu sei que é difícil simplesmente deixar embora, deixar para trás. É uma nova aqui essa carta pede uma nova vida, pede uma situação, de tomar um rumo, tomar uma caminhada, tomar ir adiante, né. Nesse caso, eu indico inclusive fazer uma terapia, né, porque eu sei que é muito complicado simplesmente deixar algo para trás, assim, como se nada tivesse acontecido, não é dessa forma, né. Mas essa sensação que você está sentindo, você vai conseguir sim, inclusive há uma carta que fala sobre isso, sobre mudança, sobre caminhar, né, mas, precisa de fato ter um pontapé inicial, uma atitude sua para que isso aconteça, mas você vai conseguir, como mostra a carta aqui, dar as costas e ir embora desse sentimento que te perturba, tá bom? Então é isso, hoje, essa história. Interessante que são homens que estão mandando as situações emocionais aqui. Te convido também a mandar a sua história, a mandar o seu relato, né? Eu sempre vou fazer uma análise, é só fazer uma pergunta bem bacaninha no final, que a gente faz uma análise através do tarô para isso. E deixe nos comentários o que você achou, sempre com respeito, com uma opinião de construção, né? E é isso, galerinha. Eu vou deixar na descrição do vídeo o e-mail para você mandar, mas é o contato@arianamanzoni.com.br, tá? Muito obrigada, me siga, se inscreva e mande para aquelas pessoas que gostam de ouvir uma boa história de amor e de relacionamentos e de autodescobertas. Um beijo.